Fala pessoal, existem dois padrões que você pode observar em todo ser humano, quase todo ser humano pelo menos, e em todos os seres que existem. Nós queremos a felicidade, nós buscamos a felicidade e nós evitamos o sofrimento. Um cachorro, eles buscam sensações prazerosas e evitam sensações desconfortáveis. E uma vaca, enfim, isso é um padrão, né? Talvez para o ser humano isso torne um ser mais miserável ainda, porque ele tem uma mente que fantasia um problema e cria um drama ainda maior, né? Que chama-se de problema secundário. Tem um problema primário, que é a situação em si, que não foi de acordo com a expectativa. E tem um problema secundário, que é a história e o drama que é contado em cima daquilo, né? Mas vamos lá. O primeiro ponto é evitar o sofrimento, né? Nós buscamos evitar o sofrimento. E nesse evitar do sofrimento, muitas vezes a gente quer limpar o quarto, tem poeira, mas a gente coloca a poeira debaixo do tapete. E no final o quarto não está limpo, a poeira continua lá. E se você perceber, a gente faz isso. Muitas vezes a gente mascara a nossa dor. A gente vem aquela sensação, aquele sofrimento, e a gente já, vou escutar uma música, vou beber, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ok, pelo momento, enquanto você está ali se conectando com esse fator que te gera prazer, você está esquecendo o problema, mas o problema vai voltar, porque você não resolveu. Ou seja, você colocou a sujeira debaixo do tapete. E para que a gente resolva um problema, o primeiro passo é a gente entender ele. Se a gente não entender o problema, como é que a gente vai resolver? E para entender o problema, a gente precisa encarar o problema. Então, a gente precisa encarar o sofrimento, encarar a nossa sombra. Então, ok, como é que a gente faz isso, né? Nesse caminho da meditação, existe uma meditação analítica no qual você encara o problema. Você olha para ele e você fala, e aí? Vamos lá, vou sentir o problema agora. Você sente o problema, você mentaliza ele, você começa a olhar para ele, você começa a ver as sensações no seu corpo, elas vão mudar. De repente, tua respiração vai ficar mais ofegante, teu batimento cardíaco mais acelerado. Você vai começar a contrair seu abdômen, boca seca. Tem as reações biológicas, né, a qualquer sentimento, inevitavelmente. E daí surgem as doenças também. A gente passa muito tempo contraído. Cara, o sangue, o prana, a energia vital não vai fluir naturalmente, né? Porque está contraído, então isso vai gerar doença. Enfim, mas vamos olhar para o problema. Então você olha para o problema, percebe o que gera no teu corpo e depois você vai olhar para a causa do problema. O que é que está causando o problema? Depois você vai olhar para a causa primária, qual é a situação em si, e a secundária. Porque assim, uma coisa é a dor, outra coisa é o sofrimento, né? A dor, vamos lá, foi uma picada de escorpião. Beleza, picou ali. Eu vou pegar um escorpião dos mais fraquinhos, né? Que fica um dia só coçando e tal. Incha e tal, por um dia só. E o sofrimento já é... E será que eu vou morrer? E agora tá inchando muito, e agora eu vou ficar hospitalizado, vou ficar sem andar, Você cria uma história sem ver a situação, isso te embaça de ver a situação como ela é. Aí o que é que você faz? Você vai beber para esquecer a picada do escorpião. Ou então alguém que você ama muito te frustrou. E você não sabe lidar com isso. Você fala, como é que pode? Isso te deixa muito nervoso, te gera raiva. Você não quer sentir raiva, você evita o sofrimento. Então você vai
busca um refúgio aí, né? Pode ser a bebida, pode ser simplesmente escutar uma música ou surfar. Mas quando você voltar, o problema vai estar lá, você não resolveu. Então você precisa encarar para entender qual a raiz. E tem um dito que fala assim, ok, se você tem um problema, você tem duas situações, né? Uma, ele tem solução ou não tem solução. Se tem solução, ok, relaxa. Resolve e pronto. Não tem para que se estressar, né? Não tem solução, ok, relaxa. Vai morrer? Vai deixar o coração pipocar, né? Então a gente vai ter sempre essas duas situações e a gente só tem duas escolhas. E o que a gente faz é geralmente tem solução e a gente continua se preocupando. Aquela preocupação é tanta que aquele afobado, aquela agonia é tanta que a gente fica cego para resolver o problema, né? Eu já tomei uns caldos surfando em mar relativamente grande e o fato de eu ter me afobado, me assustado, fez com que minha respiração ficasse mais curta e eu passasse perrengue debaixo d'água. Isso me ensinou a ficar muito mais tranquilo quando eu tomei caldos muito maiores que eu simplesmente relaxei, né? O caldo levei, mas a forma que eu encarei vai definir tudo na vida. Isso aconteceu com situações muito maiores na minha vida, né? Isso é só um mero exemplo que eu tive que encarar. Enquanto eu estava maquiando, o problema continuava lá. Por um minuto, por uma hora, eu saía daquele problema, mas depois eu voltava, né? E a meditação ajuda muito, porque leva você para o lugar de paz, para o lugar de relaxamento. Você só consegue ter clareza com paz. Você não consegue ter clareza sem paz. Como é que você vai resolver um problema sem paz dentro de você? Então a meditação te leva para esse campo de paz, de você ver a vida como ela é, a realidade como ela é, e não como nossa mente está pintando, como as pessoas estão pintando, como a televisão está pintando, né? Você está tendo problema financeiro por causa dessa pandemia e, enfim, não adianta você olhar e se desesperar. Você tem que falar, peraí, posso fazer algo? O que é que eu posso fazer? Relaxa. Não posso fazer nada? Ok, relaxa. O que é que eu posso fazer para que isso impacte menos na minha vida? Vou reduzir custo, vou fazer isso, aquilo. Enfim, a grande questão é como você encara. Ou você está maquiando, ou você vai olhar para o problema para resolver, certo? Esse é o primeiro ponto, né? Como lidar com o sofrimento. A gente precisa encarar ele, a gente precisa entender ele. Se um problema, se você conhece a raiz do problema, você passa a não ter mais o problema. Porque você vai ter aquelas duas situações. Tem solução ou não tem? Pronto, né? E o segundo ponto é que a gente busca a felicidade, né? E já é outro tópico que a gente vai abordar depois. Esse buscar da felicidade, a gente busca preencher um vazio interno com coisas externas. Quanto menos preenchido você tiver, mais coisa fora você vai buscar, inevitavelmente. Perceba que tem pessoas muito satisfeitas com a vida, muito contentes. Tem muita gente que olha e fala, aí é acomodado. Talvez não. Talvez a pessoa é muito rica internamente, muito próspera, que ela não precisa batalhar tanto, guerrear tanto, gastar uma parte tão importante da vida dela com algo que não faz sentido para ter uma casa no melhor bairro, no prédio mais alto ou no condomínio mais luxuoso e ter um carro XYZ. Nada contra ter. Eu acho massa ter uma casa massa, ter uma casa bonita, ter um carrão, ter muito dinheiro na conta. Mas o problema é a história que você conta sobre isso, para você mesmo. O problema é quando você chega e fala assim, não, é isso aí que vai me trazer a felicidade. E não é, porque você vai ficar feliz por um momento e depois você já vai olhar para outro canto, vai buscar felicidade em outro canto. Isso não vai preencher. Então, aí vem o que Buda chamava de apego, né? Primeiro aversão e apego. Aversão ao sofrimento, a gente não encara, e o apego, né? Pessoal, por favor, quando eu falo em Buda, não veja de forma religiosa. Eu não tenho religião, começa daí. Eu vejo o Buda como um grande psicólogo,
Esse cara entendeu a mente como ninguém. Buda nunca se disse que era Deus, deixava de ser, era só um cientista. Ele pesquisou a mente, né? Mas enfim, não quero falar sobre isso. O grande ponto, tem muita gente que, né, falou de Buda, não, sou cristão, não quero escutar. Buda não desmerece Jesus, até porque Buda veio muito antes de Jesus, 600 anos antes, tem nada a ver uma coisa com a outra. Dois seres iluminadíssimos, né? Mas enfim, então ele falava de aversão ao sofrimento e apego. Apego a coisas que a gente acha que é a felicidade e não é. Então a gente casa e quer que o casamento, ama tanto aquela pessoa e quer que a vida seja eterna. E às vezes não é, pode ser que a pessoa faleça, né? Então acabou sua vida, a felicidade acabou. Não, você vai ficar triste, você vai encarar o problema, porque você perdeu uma pessoa que você não vai ter mais contato como tinha antes. É normal, mas aí que tá, você olha para dentro e percebe que a felicidade não está lá fora, está dentro de você. É um estado mental, é a forma que você encara, não é o objeto em si, né? Então a nossa mente busca se apegar a algo como felicidade, a um sucesso profissional, a um status, a um corpo perfeito, a um pai ideal, uma família linda, do jeito que você espera, e nunca vai ser do jeito que você espera nada na vida. Pode ser próximo, mas exatamente nunca. Queria muito arrumar esse par para mim, essa pessoa casar e tal. Você casou com uma pessoa que você batalhou muito para casar, foi atrás e tal. Mas vai casar, você vai ver que não é igual como você esperava. Então, isso não vai fazer com que você ame menos ou mais. Mas vai fazer com que você perceba que nunca vai ser do jeitinho que você quer. E a grande sacada é como você responde às situações, né? Então, reflitam sobre isso. A nossa aversão ao sofrimento, que a gente precisa encarar ele para resolver. Segundo, nosso apego a situações prazerosas, que a gente acha que a felicidade está ali e nunca vai estar lá fora. Se é um estado de mente, portanto, a gente não vai encontrar lá fora. É um estado de mente, a gente só encontra dentro da gente. Então, é como você está ressignificando as coisas fora. Então, perceba isso. E perceba principalmente uma coisa, tudo está dentro da gente. Tudo está numa consciência inexplicável, que a gente está vendo as coisas, enfim. Não deixe a mente dominar, domine a mente. A mente é uma ferramenta linda, mas você precisa dominar ela, entender como ela funciona. Ela evita sofrimento e busca a felicidade a qualquer custo. Então entenda isso. E a meditação, o caminho do silêncio, como você queira chamar esse nome, é o fato de você se escutar e se conhecer, sua real natureza. Então, a partir desse momento, desse lugar de paz, você vai encontrar quem você é e cada vez mais você vai estar mais preenchido. Isso não significa que você não vai sofrer, que você não vai ficar com raiva, que você não vai gostar de dinheiro, ou sexo, ou bebida e etc., ou qualquer tipo de coisa que você goste, mas que é um apego, mas você aprende aqui, ok, eu gosto disso, não tem problema, vou usufruir, de forma que eu não dependa disso para ter felicidade. A vida é linda, tem várias situações bonitas na vida. A gente tem que aproveitar esse momento aqui, essa passagem, né, de forma virtuosa, para nós mesmos e para os outros. Então reflita sobre isso, apego e aversão. Valeu!